Olá, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo sobre a NBR 17076 de 2024. Esse é o nosso terceiro vídeo. E agora eu vou focar, sobre o cálculo da vazão média diária de esgoto. Tá? Se você, não sabe, tem alguma dúvida, fica aí, vamos detalhar um pouquinho mais. Isso que é muito importante, com essa nova atualização da norma. Nós sabemos que agora temos um limite que não podemos passar, senão tem que usar outro tipo de dimensionamento. Tá? Vamos conhecer então um pouco mais isso, tá certo? Então, primeiro para determinar a contribuição unitária, que para saber a vazão total, de forma resumida, já antecipo, que basta saber a contribuição unitária e multiplicar pelo número de pessoas ou contribuintes, tá? A norma então permite, digamos, dar 4 possibilidades, aberturas, para nós definirmos então essa contribuição, tá? Ela recomenda então a obtenção, primeiro item aqui, então vou falar desse item. Recomenda a obtenção então da contribuição unitária, diretamente na prestadora de serviço, como por exemplo aqui em Santa Catarina, a maioria das cidades seria a Casan, tá? Para pegar fontes confiáveis. Ela também permite a utilização de dados de campo, tá? Então você poderia ter um histórico às vezes, se isso é possível, mais difícil, mas enfim, ter um histórico, dessa contribuição. Daí você poderia usar 80% do consumo médio desse histórico, sendo que esse histórico, o ideal, que você tem então no mínimo um ano, tá, de dados para garantir então uma precisão de cálculo, tá? Então temos essa possibilidade também. Podemos usar a própria tabela 1 da norma, então a norma já, caso você não tenha nenhuma dessas informações, você poderia usar então a tabela 1, tá, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que ela apresenta então a contribuição diária de efluentes, tá, por unidade. Considera diversos tipos de ocupação, algumas possibilidades de acordo com a sua necessidade, tá? Inclusive a residência ela classifica em baixo, médio ou alto, que nós vamos ver daqui a pouco. Permite também consulta de literatura específica, uns artigos, livros, enfim, alguma coisa que possam ser que você não tenha especificamente para o seu tipo de projeto, para residência, geralmente residencial, acho que está bem definido, tem em vários locais que podemos ter essa informação, inclusive usar a própria tabela 1, ou sempre é importante consultar a vigilância sanitária local, como por exemplo em Florianópolis, ela tem um padrão, que daqui a pouco eu vou mostrar também, e aí quem for fazer projeto em Florianópolis deve atender então aquela especificação, que na maioria das situações acaba coincidindo com a norma, Lembrando que aí você pode dizer, mas não está infringindo, se não está atendendo a norma, não seria incorreto? Não, porque a norma está dando essa abertura para que você possa, no caso, consultar, Aqui então trago a tabela 1, eu fiz uma reprodução aqui um pouquinho mais bonitinha do que da norma, que ela fica um pouco difícil de reproduzir aquela imagem, então trouxe aqui, não esquece, só isso já dá um like, não se inscreva no canal aí se você não está inscrito, beleza? Então temos aqui para residência, que seria o nosso maior métier aí, nosso maior caso, digamos, residência de alto padrão, então a contribuição de efluente, diária seria 160, médio 130, 100. Aqui eu vou trazer um escritório, por exemplo, aqui, que eu vou depois mostrar um exemplo, de um caso misto para facilitar as contas. Aqui teria 50, tá? E aí, você pode verificar de acordo com o seu tipo, creche, bar, escola, enfim, a sua necessidade. Tá? Inclusive o lodo fresco, o LF, também tem aqui nessa tabela. Aqui a tabela então que eu retirei da Orientações Técnicas da Vigilância Sanitária de Florianópolis, tá? Então ela daí não classifica em residência padrão médio, baixo ou alto, ela já joga tudo para um padrão só e é 200 per capita, tá? Sendo que a nossa contribuição de esgoto não é exatamente o mesmo consumo de água, que seria 200 litros. Então esse valor você vai usar para dimensionar, por exemplo, uma caixa d'água, um reservatório de água. E a contribuição de esgoto é 80% disso, o que acaba coincidindo com a água, que é 80% com a água, não, desculpa, com a norma, 80% de 200 nada mais é que os nossos 160, porém para padrão alto. Então aqui a vigilância está passando a régua mais alto, digamos, tá? Cálculo da população também em Florianópolis é 2 pessoas por dormitório, tá? E aqui temos os demais tipos de ambiente. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Edificações para locais de reunião, estabelecimentos de saúde e intervenção, educacionais, para uso comerciais. Então aqui
edificações para usos comerciais, 50 per capita, 80% disso corresponde então a 40. Né? Então, para esgoto seria 40. Tá ok? Já veja que para escritório, que seria comercial, é 50, a norma recomenda. E aqui trabalharia então com 40, que é 5 vezes 8, né? 40. Então é um pouco menor, mas você não está deixando de atender a norma. Pode ficar sossegado se você usar o 40. Então, como é que fica a questão para uso misto? Né? Em edificações com usos mistos, como um prédio que abriga escritórios, lojas de apartamento, que é bem comum isso, né? A vazão total, então, da contribuição é determinada pela soma das vazões. Então, você tem que calcular uma, depois a outra e dimensionar, tá? Seguir. Então, cálculo individualizado, então a vazão de cada tipo de ocupação é calculada separadamente, né? A contribuição unitária específica para cada tipo de uso. Então, se você tem, né, residencial, comercial e tipo de comercial, às vezes diferente, pode ter, como nós vimos ali na própria norma, falando bar, restaurante, enfim, tudo vai mudar. Cada um você fará separadamente. E por fim, né, você, depois que ter tudo, você vai somar as vazões. Tá? Com isso, você vai ter a vazão total, que é o que você precisa para poder saber se enquadra ou não dentro dessa NBR 17076. Tá ok? A questão também da inclusão da água de infiltração, se você está fazendo para o sistema coletivo, né, a norma diz que deve ser considerada no cálculo da média diária. Tá? É um pouco complexo determinar, não pergunte, que por enquanto eu não sei. Tá bom? Vou ser bem claro. Já para sistemas individuais não é significativo, né, por isso que a gente nem considera. Então esse impacto, né, no caso do sistema coletivo, geralmente é mais interessante porque considera que tem a infiltração, né, dessa água, e essa água, se tiver essa infiltração, dependendo do volume, ela vai atrapalhar no sistema de tratamento, né, daí teria que ser considerado, tá? Mas se você conseguir desenvolver um sistema coletivo bem fechado, bem vedado, né, o impacto da infiltração já não vai ser relativo, tá? Não vai ser considerado, digamos. Então, como é que eu calculo a vazão? Bem simples, né? Como já antecipei, a vazão média diária do esgoto é calculada multiplicando então a contribuição dos efluentes, né, pelo número de unidades de contribuinte, né? Então, QM, que é a vazão média, é o Q, que é a contribuição do efluente, vezes o N, o número de unidades, tá? Então, vamos partir por um exemplo para facilitar um pouco. Vamos fazer primeiro, eu vou apresentar para vocês aqui dois exemplos, esse do unifamiliar e o outro de um multimisto, né? Então, fique aí mais um pouquinho. Então, no residência 3 dormitórios, tá? A vazão média, então, vai ser como? Primeiro, o número de moradores, né? Que eu preciso determinar. O número de 2 pessoas vezes 3, né? Que é a quantidade de dormitórios. Então, deu 6. A contribuição unitária. Então, a vigilância sanitária de Florianópolis exige a utilização de 200 litros por pessoa, sendo que é 80% disso, né? Então, 200 vezes 80%, eu chego em 160 litros por pessoa, que corresponde, como já falei, a tabela 1 para padrão alto, tá? A contribuição total, então, vai ser o quê? Número de pessoas vezes 160, então deu 960 litros por dia, tá? Agora, como eu comentei, uma contribuição diária de efluente para a edificação mista, tá? Então, edificação mista. Primeiro, vou calcular a contribuição de efluente para uma edificação, né? Com 3 apartamentos e 2 quartos e com 3 apartamentos com 2 quartos e 2 salas comerciais de 20 metros quadrados, tá? Por que precisa saber essa área? Diferentemente dos apartamentos, que o apartamento a gente usa quantidade de dormitórios e não tamanho do metro quadrado dele, né, a área dele. Já para salas comerciais, eu vou precisar, em função da área, para definir quantas pessoas, quantos ocupantes terão ali. Então, apartamento, 4 moradores, né, por apartamento, porque são apartamentos de 2 dormitórios, então 2 quartos vezes 2, 160 pessoas por dia, por litro, né, 160 litros por pessoa por dia, que corresponde a 200, né, 80% de 200. Total vai dar 1920, que é 3 apartamentos, vezes 4 pessoas, vezes 160. Então, 3 vezes 4 vezes 160 dá 1920. Então, essa é a contribuição da parte residencial. A parte comercial. Então, tem uma pessoa a cada 7,5 metros quadrados, aí você tem que dar uma olhada na legislação local. 3 pessoas por sala, né, que corresponde ao quê? Por causa do 20 metros quadrados, né, dividido por 7,5, então arredondou-se para cima, né? Considerou-se 40 litros por pessoa, tá? A contribuição diária, por quê? Porque a prefeitura considera 50, né? E 80% dessa contribuição, então 50 litros vezes 80% dá 40.
Então, no total, chegamos a 240 litros por dia, que é 2 salas, vezes 3 pessoas, vezes 40. Tá? Então, quanto que é a contribuição total? A contribuição total é a somatória, que é 2.160, 1.920 mais 240. Tá? Então, dessa forma, fica bem tranquilo, né? Tranquilo, né, no sentido de calcular, né, o dimensionar a vazão, tá, diária, porque isso é importante, porque a BNT, né, essa nova NBR 17076/2024, ela define que o limite é 12 mil litros, né, ou 12 metros cúbicos por dia. Tá? Acima disso, eu não posso usar essa norma para critério de dimensionamento do sistema de tratamento de esgoto. Tá? Lembrando que eu preciso consultar a legislação local, né, como a vigilância sanitária, tá, para ver toda a questão, o que eles estão definindo, algumas situações, como no caso de Florianópolis, que eu posso trabalhar ali a minha contribuição de esgoto diário pessoa para salas comerciais como sendo 40 litros por dia. Né? Bom, pessoal, no próximo vídeo, né, eu vou comentar com vocês então que o outro item de limite, né, para atender a essa norma é a questão da carga orgânica total, né, que é um parâmetro, né, que é usado no dimensionamento e que eu não posso passar para atender essa legislação a um limite de 3,8 kg por dia, né, da DBO por dia. Tá? Então, espero que tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no canal aí e fique à vontade aí para fazer seus comentários, ter suas dúvidas. Na medida do possível, responderei. Um abraço, até mais.